Então, agora vamos entender o que acontece no corpo. A gente entendeu que o cérebro reage a um perigo externo, que está afetando a segurança, seja física ou seja emocional, e ele libera, então, a adrenalina e cortisol. O que esses dois amiguinhos fazem no nosso corpo? Então, vamos começar aqui pelo pulmão. O que vem? Um aumento da frequência respiratória. E, na verdade, gente, o objetivo é o aumento da troca gasosa. Por quê? Se eu for correr, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o ar e soltar o ar. Eu inspiro e respiro. A respiração completa é isso. Eu inspiro, puxo o ar e solto o ar. Então, isso vai acontecer. É uma reação normal quando tem muita adrenalina no meu corpo. Qual é o problema na ansiedade? A pessoa não tem noção do que está acontecendo, porque, na verdade, ela não está nem lutando e nem fugindo. Ela está parada. Ela não entende por que o corpo dela está fazendo aquilo. E o cérebro interpreta como falta de ar. Aí essa pessoa, ela piora, porque ela tenta puxar o ar. Mas esse é o problema, porque na verdade ela precisa trocar o ar. Então ela puxa e ela tem que soltar. Ela puxa e ela tem que soltar. Então, o aumento da frequência respiratória faz parte do quadro da ansiedade. A troca gasosa entra oxigênio, sai gás carbônico, faz parte do quadro da ansiedade. Quando que isso vira um problema, principalmente nas crises de ansiedade, mas fora da crise também pode acontecer. A pessoa puxa muito oxigênio, e isso traz uma sensação, é como se fosse um veneno para o corpo, o oxigênio demais. Então o cérebro ele fica meio grogue, é quando vem tontura, sensação de desmaio. Por quê? Até oxigênio demais faz mal. Continuando aqui, nos membros, essa adrenalina para o meu corpo, o que ela faz? Ela prepara os meus braços, né, e as minhas pernas para o mecanismo de luta ou fuga, para eu correr, ou para eu lutar, ou para dar uma voadora, o que você conseguir fazer ali. Então, tem mais sangue aqui nos membros, aumenta o fluxo de sangue, então é por isso que você pode sentir a mão mais quente. Aumenta a tensão muscular. Dá para você correr ou lutar? Relax, relaxado? Não, você tem que estar pronto, né? Pronto, então aumenta essa tensão muscular. Por isso depois a pessoa fica cansada, depois vem a fraqueza muscular. Primeiro vem a tensão muscular. E aí o que acontece? Por conta desse aumento de sangue nos membros, a pele também pode ficar uma pele gelada, fria, uma pele pálida que você fala, nossa, você tá branca, tá passando mal? Pode ser uma injeção de adrenalina. Se é porque a pessoa está indo na montanha russa, faz parte, aquilo é normal. Agora, ela está no meio de uma reunião, ela fica branca, tem uma injeção de adrenalina, porque as coisas estão acontecendo aqui na mente dela, está tendo esse reflexo no corpo, tá? Então, vou colocar aqui, pele gelada, pálida. Tudo isso aqui acontecendo, gente, tudo isso acontece junto ao mesmo tempo, não é? Um, dois, três, não, isso é o que eu estou explicando para vocês, tá? Mas aí o que acontece aqui, ó? Então, aumenta o metabolismo, aumenta a temperatura corporal também. Se aumenta o metabolismo e aumenta a temperatura, o que acontece? Eu sinto mais calor, eu posso suar mais. Isso faz parte do quadro da ansiedade, faz parte da adrenalina e no cortisol aqui rolando no meu corpo. E aí, o que é que vem aqui? Que são reflexos disso ainda. Não, não são a preparação, mas faz parte do meu corpo falar assim, olha, eu preciso disso e não disso. E aí acontecem outras coisas aqui, ó. O coração, eu tenho um aumento dos batimentos e aumento da pressão. Tá certo, não é? Se eu tenho que mandar sangue, mais sangue para os meus membros, para eu sair correndo ou para eu lutar, então eu tenho que aumentar a frequência cardíaca, por isso que aumenta a respiração, para ajudar o meu coração a bombear mais sangue para o lugar certo. Agora tem que ser um lugar específico. E aí é que vem, ó, no estômago, o sistema digestivo, na verdade, não é só o estômago, diminui a digestão. Então, é por isso que a boca fica seca. A digestão começa na boca.
né? Quando a gente está por isso que é importante mastigar. Quando a gente está mastigando, já tem ali alguns ácidos acontecendo para ajudar para quando chegar no estômago facilitar a digestão. Então, a minha boca fica seca, porque isso não é importante agora. O que é importante agora? Lutar ou fugir. Então, você comeu lá no seu cafezão da manhã, problema é teu. O seu corpo agora não quer saber. Ele está aqui preocupado com o quê? Com a sua segurança. Então, a boca fica seca, aí vem a sensação de azia, de náusea, de enjoo. Por quê? É o seu corpo falando, fia, o que tem no seu estômago aí não importa pra gente agora. Se livra disso ou para essa digestão. Agora a gente está preocupado com outra coisa. Tem também uma diminuição do sistema excretório. Então, por isso que tem diarreia seguido de constipação. Então, assim, solta isso aí que você tem, porque a gente não tem tempo para isso agora. E depois trava tudo, porque a gente não vai poder trabalhar com isso agora. Esse é o recado da sua mente mandando para o seu corpo. E tem também vontade mais de fazer xixi, porque também tem a contração da bexiga. Libera isso logo para a gente poder estar pronto para correr ou fugir. Esse é o princípio do alarme. Proteção. Para proteção, eu preciso de sangue nos meus membros. Mais sangue, mais o coração aumenta a frequência respiratória. Então, todo o resto, boca seca, a dor de cabeça, a fraqueza muscular que acontece depois que vem os tremores, tudo isso é uma consequência dessa adrenalina e desse cortisol, tá? Então, ó, vamos ligar aqui as coisas. A dor de cabeça vem da tensão muscular. A dor de estômago, azia, enjoo, vômitos, consequência da diminuição desse processo digestório aqui, tanto da boca seca, que eu não coloquei, vamos colocar, porque ele vem normalmente depois, ele não é um dos sintomas iniciais, e vem azia, enjoo e vômitos. Vem diarreia seguida de constipação, libera tudo e depois trava. A gente vai usar a nossa energia, o nosso sangue, o nosso metabolismo para lutar ou para fugir. Então, por isso que tem diarreia seguida de constipação. Calor, suor, rubor, de onde que vem? Aumento do metabolismo, aumento da temperatura corporal. Então, vai suar mesmo. Aumento dos batimentos, a falta de ar, que eu também não coloquei, e vontade de fazer xixi, né? Fazer com mais frequência, né? Não normal. Nós toda hora tem que ir no banheiro. Por exemplo, uma pessoa outro dia me falou que ela nem imaginava que essa vontade de fazer xixi toda hora era da ansiedade. Ela procurou um urologista, ela achou que ela estava com infecção urinária, com algum problema, porque toda hora ela precisava ir no banheiro, mas na verdade era um reflexo da ansiedade. E que bom que esse médico tinha essa informação, porque a maioria não tem essa informação, só fala para a pessoa, não é nada, isso é coisa da sua cabeça, a pessoa começa a achar que ela está louca, mas ela tem um problema que está causando sofrimento e ela não sabe o que fazer. Nessa aula aqui, o que é importante? É trazer a informação certa para você, não você achar que isso aqui é normal. Pelo contrário, tá? Escreve, anota em algum lugar, bota na porta da sua geladeira, do seu armário, no seu caderno. Isso aqui não é normal. Não é normal, você não tem que aprender a conviver com esses sintomas. Mas sim, eles fazem parte de um quadro de ansiedade. E a ansiedade, o que é? É um alarme, é uma proteção. Onde que a gente tem que trabalhar? No alarme. A gente tem que tirar essa hipersensibilidade dele, essa hipervigilância e esse hiperfoco. O que é muito comum e que é um dos grandes problemas da ansiedade? É a pessoa se concentrar só aqui. Ela fica monitorando esses sinais, que inclusive é uma dos diagnósticos da síndrome de pânico. Ela só fica monitorando isso aqui. Quando, na verdade, o que ela tem que fazer? Ela tem que entender o que é que está ativando o alarme, seja da segurança física ou emocional. Esse aqui é o nosso foco. Isso aqui, ó, é conhecimento. Eu estou trazendo para vocês entenderem, não entrarem mais em desespero quando vocês sentirem que isso está acontecendo, mas o nosso trabalho está aqui. Não se iludam achando que vai ter um remédio milagroso que vai resolver isso. Inclusive, às vezes chega para mim, cliente que ele tá tomando remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, para diarreia, Juro, juro que já atendi cliente assim. Qual é o meu trabalho? Fazer essa pessoa entender que o problema está aqui e não aqui. Isso aqui é só consequência. Para a gente encerrar essa aula sobre o mecanismo da ansiedade, o mecanismo que acontece dentro da sua mente, dentro do seu corpo, para você perceber e ter clareza de que isso não é invenção da sua cabeça, que sim, existem os sintomas físicos, mas que eles não são a causa, eles são a consequência. Existem mais 3 elementos que é muito importante que você saia daqui com essa clareza. O elemento número 1
é que não é letal. Isso quer dizer que não vai levar à morte. É claro que, se já tem um histórico de doenças cardíacas, você precisa ir até o cardiologista. Se já tem um histórico de doenças pulmonares, de pressão alta, é importante você ir até o clínico e entender o que está acontecendo, tá? Mas, na maior parte dos casos, isso não é letal. E quando eu falo na maior parte dos casos, é porque, assim, não é o mecanismo da ansiedade que leva uma pessoa à morte. É porque ela já tinha um problema do coração, e ficou lá adiando, cuidar da ansiedade, e aí teve um problema no coração, tá? Então, por exemplo, principalmente para pessoas que já têm crises de ansiedade, eu falo, vai no especialista, porque informação é a melhor coisa que você precisa ter nesse momento. Você não pode mais ficar na dúvida, será que eu tenho um problema de coração ou não? Não, fui lá no especialista, eu vi que não tem nada no meu coração, não tem nada no meu pulmão, não tem nada de errado na minha bexiga, no meu intestino, no meu estômago. Não é coisa da minha cabeça, é ansiedade. Então, não é letal. Vai ter momentos muito difíceis, mas eu posso ter essa clareza. Não vou morrer por causa disso. Mas a sensação é sim de morte. Eu falo que é para ninguém achar que eu estou desqualificando os seus sintomas, tá? A segunda coisa é que tem uma duração limitada. Não vai durar para sempre. Mesmo nas crises de ansiedade, ela leva em cerca de 10 minutos para atingir o pico dela, que é onde o sintoma é mais difícil, mais grave, mais desesperador, e depois ela vai diminuindo, tá? Então, assim, isso aqui não vai durar para sempre. Por que que eu preciso ter essa clareza? Gente, informação ajuda. Quando eu não sei nada disso, eu tenho a primeira crise de ansiedade, você vai entrar em desespero. Foi o que aconteceu comigo. Depois você fala, ah, entendi. Tá bom, vai ser ruim. Mas aí você repete para o seu corpo, fala, não, vai acabar, já vai passar, eu vou conseguir me acalmar. É muito importante ter essa clareza, porque sem informação você fica muito mais perdida e ativa ainda mais os sintomas. Então, e o terceiro item, que é importante que você saia aqui dessa aula com essa clareza, é que monitorar esses sintomas físicos, ele retroalimenta a ansiedade. Por quê? Se estiver ligado a incerteza, insegurança e impotência, vai ativar a ansiedade. Se eu ficar, ai, será que essa dor de cabeça é de ansiedade? Ai, será que eu tô de estômago? Será que eu vou ter uma crise? Ai, esse calor, ai, vai me dar uma crise. Ai, essa falta de ar. Ai, esse meu coração tá saindo pela boca, vou ter um ataque cardíaco. Tudo isso, se eu continuar com esses pensamentos, vai ativar mais a minha ansiedade. Então, que inclusive leva a síndrome do pânico, né? Quando eu fico nesse hiperfoco aqui. Então, isso aqui, ó, retroalimenta os sinais de ansiedade. Onde que eu tenho que focar? No alarme e não nos sintomas. Eu tenho que cuidar dos sintomas, sim, eu não posso negligenciar, mas eu tenho que focar na ansiedade, que é o alarme. E agora a gente terminou essa aula, ela ficou um pouco maior até do que eu esperava, mas eu quero que você tenha muita clareza de como funciona a ansiedade, para isso não alimentar mais minhocas na nossa cabeça, porque é isso que a nossa mente ansiosa faz. E agora eu vou falar mais em detalhes sobre a crise de ansiedade, que é para você ter clareza se você já teve crise de ansiedade, ou se você vir a ter uma crise de ansiedade, você vai saber o que você precisa fazer durante uma crise de ansiedade. Te vejo na próxima aula.